Hello everyone, Olá a todos, grace and peace. graça e paz. Today we are going to study about cross-cultural mission in the Old Testament. Hoje nós estudaremos sobre missão transcultural no Antigo Testamento. This lesson has the purpose of considering the nation of Israel as a chosen people, Essa lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, with a missionary purpose, com um propósito missionário. and take as an example of this missionary movement two biblical narratives E tomar como exemplo desse movimento missionário duas narrativas bíblicas, about Elijah and the widow of Zarephath in 1 Kings chapter 17, Elias e a viúva de Sarepta em 1 Reis 17, and the journey of the prophet Jonah to Nineveh. You can see this in Jonah's book. e a jornada de Jonas a Nínive no livro de Jonas. Finally, analyze God's covenant with humanity based on the nation of Israel in the Old Testament. E finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. However, the concept of mission, as we know it today, does not appear clearly in the Old Testament. Contudo, o conceito de missões como nós conhecemos hoje não aparece tão claramente no Antigo Testamento. But we will see that God was working on cross-cultural missions in the Old Testament as well. Mas nós veremos que Deus estava trabalhando na missão transcultural desde o Antigo Testamento. And Israel was chosen for a missionary purpose. E Israel é um povo escolhido para um propósito missionário. Although Israel failed in its mission as it disobeyed God's order, Embora Israel tenha falhado em sua missão, pois eles desobedeceram a Deus, the nation contributed to revealing God's plan to the world. a nação contribuiu para revelar o plano de Deus ao mundo. And we can see in the Bible the God's love toward other nations. A gente pode ver na Bíblia o amor de Deus para com todas as nações. One example is the widow of Zarephath and the prophet Elijah. Um exemplo é a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Here we will learn 3 lessons. Aqui nós vamos aprender 3 lições. So God sent Elijah to the house of this widow. Deus enviou Elias para a casa dessa viúva. This widow was from other nation, Essa viúva era de uma outra nação, was not from Israel, não era de Israel, so that he could provide food in times of hunger and drought. para que ele providenciasse comida em tempo de fome e seca. First of all, Primeiramente, God sends his missionaries because he wants to provide spiritual and physical food. Deus envia os seus missionários porque ele deseja providenciar alimento espiritual e físico. Yes, God also provides physical food Deus também providencia comida para as pessoas. because through this he demonstrates his mercy and love. Porque através disso ele demonstra sua misericórdia e amor. And before Elijah arrived at the widow's house, God was sending the ravens to feed Elijah. Antes de Elias chegar na casa da viúva, Deus estava enviando os corvos para alimentarem ele. Here is the second lesson. Aqui é a segunda lição. He didn't go to the widow's house to take advantage of what she has. Ele não foi para a casa da viúva para tirar vantagem daquilo que ela tinha. The missionary is not sent to suck, but to be a blessing. O missionário não é enviado para sugar, mas para ser bênção. But you know what is very interesting? Pois você sabe o que é bem interessante? God used the widow to bless Elijah. Deus usou a viúva para abençoar a Elias. So when Elijah arrived, they were about to have one of their last meals and then die of hunger. Quando Elias chegou, eles estavam prestes a comer as suas últimas refeições e depois morrer de fome. But God used Elijah's life to multiply the food and resurrect the widow's son. Porém, Deus usou a vida de Elias para multiplicar a comida e ressuscitar o filho daquela viúva. And here is the third lesson. E aqui é a terceira lição. God sends his missionaries to make that land a fruitful land. Deus enviou o seu missionário para fazer daquela terra uma terra frutífera. We can learn about more things with Jonah's mission to Nineveh. Nós também podemos aprender mais algumas lições com a missão de Jonas a Nínive. We will learn that does not choose perfect people.
Nós vamos aprender que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Jonah received an order from God to preach in Nineveh. Jonas recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive. However, he didn't want to go because the city of Nineveh was very cruel. Ele não estava querendo ir porque a cidade de Nínive era muito cruel. That's why Jonas fled Isso é porque isso foi a causa de Jonas fugir. and took a ship to Tarsus. E aí ele pegou um navio para Tarsis. On this ship, he found people who worshiped other gods, E aí, nesse navio, ele encontrou pessoas que adoravam outros deuses, other idols. outros ídolos. We can see this in Jonah chapter 1 verse 5. Nós podemos ver isso no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 5. On that ship, a great storm began and Jonah said that it was because of his disobedience. Uma grande tempestade atingiu aquele navio e Jonas teve que dizer que aquilo estava acontecendo por culpa dele. And after the sailors recognized that God was the creator of the sea and the earth, they prayed to God, asking for mercy. Após os marinheiros reconhecerem que Deus era o criador do mar e da terra, eles oraram a Deus pedindo misericórdia. But one thing is important in this history. Uma coisa importante nessa história. They didn't want to throw Jonah into the sea, Eles não queriam jogar Jonas no mar, but they did so mas eles fizeram isso. because they understood that it was God's will. Porque eles entenderam que isso era a vontade de Deus. We see this in Jonah chapter 1 verse 13. Nós podemos ver isso no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 13. And now in the sea about to die, God sent a big fish. E agora, ali naquele oceano, prestes a morrer, Deus envia um grande peixe. And Jonah was protected in the belly of the big fish during 3 days and 3 nights. E Jonas, então, estava protegido na barriga daquele grande peixe por 3 dias e 3 noites. And in the belly of the big fish, Jonah recognized that God was protecting him and declared, "What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord." No ventre desse grande peixe, Jonas reconheceu que Deus o estava protegendo e declarou: "O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor." This is what Jonah chapter 2 verse 9 says. Isso é o que diz no livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 9. At that moment, the big fish vomited Jonah onto dry land. Nesse momento, a baleia vomitou Jonas em terra firme. And Jonah finally decided to obey and go to Nineveh. Então, finalmente, Jonas decidiu obedecer e ir a Nínive. And the residents of that city believed and repented. E os moradores daquela cidade acreditaram e se arrependeram. Even the king made a decree, Até mesmo o rei fez um decreto. declaring fasting in the nation in a cry to God. Ele declarou um jejum na nação em clamor a Deus, So that God would have mercy on that city. para que Deus tivesse misericórdia sobre aquela cidade. But after the city's outcry, Depois desse clamor na cidade, Jonah became enraged and again rebelled against God. Jonas se enfureceu e novamente se revoltou contra Deus. Because for him, it was not right for such a cruel city to reach God's mercy. Para ele, não era correto uma cidade tão cruel alcançar a misericórdia de Deus. But the Bible says that God corrected Jonah Mas a Bíblia nos diz que Deus corrigiu Jonas, by showing him that the people of Nineveh were committing so many atrocities because they didn't know the God of Israel. O que aconteceu? Deus mostrou a Jonas que o povo de Nínive estava cometendo essas atrocidades porque eles não tinham conhecimento do Deus de Israel. Okay, what can we learn from this history? Ok, o que nós podemos aprender dessa história? First lesson, Primeira lição. God raises up missionaries so that they can express God's love and mercy to His people. Deus levanta missionários para que estes expressem o amor e a misericórdia de Deus para o povo. And second lesson, E a segunda lição, God doesn't send perfect missionaries to perfect nations. Deus não envia missionários perfeitos para nações perfeitas. He sends common people to other nations. Ele envia pessoas comuns para outras nações. But God turns His heart to people who are willing to repent.
Mas Deus, ele volta o seu coração para pessoas que estão dispostas a se arrepender. So maybe you can't do a big sermon. Talvez você não possa fazer um grande sermão. Maybe you think, I can't do a big project. Talvez você pense, eu não posso fazer um grande projeto. But if you are willing to repent and obey God, Então, mas se você está disposto a se arrepender e obedecer a Deus, you are willing to be part of the mission of God. e você está desejando fazer parte da missão de Deus, And you know why? você sabe o quê? God is calling us to be part of this mission. Deus está nos chamando para fazer parte dessa missão. Because He is calling all of us to be part of His mission. Porque Ele está chamando todos nós para fazermos parte da sua missão. Jesus died for all the world, Jesus morreu por todo mundo, for all people. por todas as pessoas. We can answer this calling. Nós podemos responder a esse chamado. And now we'll see the covenants between God and the humanity in the Old Testament. E agora nós veremos a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. God has provided means to redeem humanity and restore lost fellowship. Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restabelecer a comunhão perdida. So He established two covenants with His people in order to make His glory known among the nations. Assim, Ele estabeleceu duas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações And receive legitimate worship from them. e receber a adoração legítima delas. The first covenant is conditional covenant. A primeira aliança é a aliança condicional. The conditional covenant is a proposal from God. A aliança condicional é uma proposta de Deus. In a conditional and mutual contract with human beings, He promises He grants special blessings to the individual. Num contrato condicional e mútuo com o ser humano, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo. As long as they comply with certain conditions, as well as to execute punishments in case of non-compliance. Desde que esses humanos, essa humanidade, cumpra certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. And we have the second one, unconditional covenant. E aí nós temos a segunda, que é a aliança incondicional. God's unconditional covenant comes from God Himself, A aliança incondicional de Deus parte do próprio Deus, where He, in grace, by an unrestricted oath, grants on His own initiative. onde ele, em graça, por um juramento irrestrito, concede da sua própria iniciativa Blessings to those with whom He makes the covenant. bênçãos para aqueles com quem faz a sua aliança. In this way, God loved the world and merciful sent His Son to pay the price for our sins. Dessa maneira, Deus amou o mundo e de maneira misericordiosa enviou o seu Filho para pagar o preço por nossos pecados. Now, all those who believe in this resurrection of the Son of God, repent and obey His commandment, will receive salvation and the fulfillment of a promise of eternal life. Agora todos aqueles que crerem na ressurreição do Filho de Deus, se arrependerem e obedecerem aos seus mandamentos, receberam salvação e o cumprimento de uma promessa de vida eterna. In conclusion, Em conclusão, God is merciful and loving. Deus é misericordioso e amoroso. He proved His love and mercy from the beginning, and we clearly see this also in the Old Testament. Ele provou o seu amor e misericórdia desde o início e vemos isso claramente no Antigo Testamento. So God wants to show His love to us and through us. Então Deus, ele quer mostrar o seu amor para nós e por nós. God bless you. Deus te abençoe.